premonição e espiritismo. Se nós abrirmos a questão 522 do Livro dos Espíritos, lá tem duas explicações para a premonição. A primeira é que quando nós vamos encarnar, nós temos uma noção do gênero de provas que nós vamos enfrentar. Então aí, quando nós estamos aqui já encarnados e estamos naquele momento do gênero de prova, a gente tem impressão do que vai acontecer. Então essa é uma forma de premonição. Nós sentimos, vamos supor que, por exemplo, a gente escolheu passar por uma determinada doença para expurgar determinado sentimento que nós tínhamos. Ou cometemos alguma coisa em vida anterior e não é culpa, é causa e efeito, e nós pedimos para passar por certa moléstia. Então, quando nós estivermos próximos, ou mesmo não tão próximos assim, a chegarmos a essa moléstia, a gente tem a impressão de, nossa, eu não sei porquê, eu acho que eu vou ficar paraplégico, por hipótese. É uma forma de premonição, porque foi algo, entre aspas, do gênero de prova escolhido antes de encarnar. Outro viés da premonição é quando um espírito assenhora-se de nós, um espírito bafeja, vamos dizer assim, a nossa mente e passa-nos uma ideia do que vai acontecer. Porque premonição e pressentimento são sinônimos. Então, um espírito chega e diz, olha, esse avião que você vai pegar agora, não pega não, espera o próximo. Não vira nessa esquina não, vira na próxima. Aí você escuta a voz, aquela voz interior, que não aparece, né? Ó, sou espírito, né? Estou te dizendo. Não, o espírito jamais, ele intui. Um espírito que nos constrangesse a fazermos algo, ele não era um espírito superior, era um obsessor. Esse espírito que intui, ele nos preserva o livre-arbítrio. Ele apenas nos intui uma outra probabilidade. Isso é muito importante a gente observar para que nós não caiamos em processo obsessivo achando que são premonições. Então, pode, então, segundo essa questão 522, ser também um espírito que nos venha dar esse conselho. Daí, nós podemos ter essa possibilidade em nós, essa probabilidade de premonir, essa probabilidade de pressentir mais aguçada ou não. Às vezes acontece uma ou duas vezes na nossa existência. Ou às vezes nem acontece na nossa existência. Mas às vezes isso acontece com uma frequência incrível em nossa existência. Aí a questão 184 do Livro dos Médiuns coloca que, nesse caso, nós já somos médiuns de premonição, médiuns de pressentimento. Nesse caso, então, há sempre uma ligação espiritual em relação a nós, nos fazendo médiuns de pressentimentos, que o Livro dos Espíritos fala que é uma forma da mediunidade de intuição. Então, se a coisa se repetir, podemos ser médiuns de pressentimento, uma forma, uma espécie da mediunidade de intuição. Por que uma forma de mediunidade de intuição? Ora, nós temos tantas formas de mediunidade de intuição. Imagina um poeta. Ao escrever, ele está sendo, em regra, intuído. É uma mediunidade de intuição. Ele é poeta toda a vida, né? Se for uma vez só que ele escreveu uma poesia, aquela que ele escreve para alguém que ele acha que ama, aquilo é uma coisa terrível, né? Às vezes nem poema não tem, né? Meu coração por tigela, meus afetos por ti são, né? Uma coisa assim, sem nenhum conteúdo poético, aí realmente é mais uma tresloucada paixão do que alguma coisa no campo da intuição, né? Mas quando um poeta faz algo belo, por exemplo,
tocando em frente, aquela música do Almir Sater e do Renato Teixeira, eles contam que eles fizeram enquanto aguardava o jantar na casa do Renato Teixeira, assim, na hora. Um violão, inclusive, faltava até uma corda. E o Almir Sater, numa entrevista, ele tem realmente a humildade de dizer: foi uma psicografia. Então é importante a gente ver que também há intuição, sem necessariamente ser premonição. Mas a premonição pode ser uma espécie do gênero intuição, da mediunidade intuitiva. Então isso é muito importante a gente ter em mente. O que é espiritismo, também no item 134, ele explica bem esse aspecto, já destrinchando ainda mais esta questão da premonição, do espírito fazendo, digamos assim, uso, no bom sentido do termo, do nosso perispírito, e a gente fazendo premonição. É muito importante que nós tenhamos essas noções. Às vezes as premonições vêm também pelos sonhos. No Invisível, capítulo 13, Leon Denis diz que um dos sonhos são sonhos premonitórios. Eu conheci uma amiga em Brasília que ela dizia assim: sonhei que vai acontecer tal coisa. Vai acontecer, por exemplo, um acidente aéreo aqui no Brasil de grande porte. Porque se falar que vai acontecer um acidente aéreo aqui no Brasil é piada, né? O tanto de aviãozinho que tem, né? Mais ou menos dizer: olha, amanhã vai morrer alguém de acidente automobilístico. Isso é banalidade, é pieguice. Mas ela descrevia: eu sonhei com um avião, ela só não falava a companhia aérea, mas ela dizia qual foi a situação: o avião não conseguiu, a pista foi curta, o avião passou, etc, etc. Eu vi as pessoas mortas, eu estava lá, as pessoas estavam em estado, no sono, né? As pessoas estavam em estados assim alarmantes, eu ia lá acalmá-las, etc, etc, etc. Podia ter certeza que muito em breve tal fato ocorria. Então, era um sonho premonitório. E Leon Denis diz que quando nós dormimos, e é de fato isso que acontece, nós saímos do corpo em termos de espírito e encontramos com outros espíritos também saídos do corpo. E às vezes ali nós conversamos, ficamos sabendo de certas situações, fofocamos mesmo um pouquinho ali, brincadeiras à parte, e depois nós voltamos e temos a intuição. Naquele ponto ali, nós conversamos sobre aquilo. Nós conversamos sobre aquele fato que iria acontecer e voltamos com a impressão daquele fato. E falamos e ele acontece. Então, às vezes, também é um fato como esse. Um piloto da TAM, naquele acidente de 94, no dia 31 de outubro de 1994, o piloto falou para a mulher, falou: eu sonhei que o avião iria cair, ou tinha caído, não lembro bem o verbo, o tempo verbal, e que eu morreria. E de fato morreu. Ou seja, era uma premonição. Então, se formos olhar casos na história de premonição, em Roma, Capúrnia, com a questão, né, do senador ir para o Senado, ela dizia: não vai, porque se você for, eu sonhei que vão te trespassar uma lança e você morrerá. Aí todo homem acha que, né, é o machão, foi e morreu. E se fôssemos contar histórias da antiguidade, tem-se 1001 dessas histórias. Mas se a gente pegar uma mais recente, Abraham Lincoln sonha que está andando pela Casa Branca e de repente ele passa vários quartos e de repente ele chega a uma sala, tem um homem estendido no chão, vários soldados velando por aquele homem. Ele pergunta assim: o que aconteceu? O presidente morreu. E exatamente no dia seguinte ele morre. Então,
é importante a gente ver essas premonições. Agora é importante a gente ter lógica nessas premonições. Não ficar buscando premonição exagerada, porque aí a gente cairia na possibilidade da mistificação. Aquelas pessoas que querem, eu quero saber, eu quero que o Espírito me diga o que vai acontecer. Vou casar, não vou casar, vou ter lucro, não vou ter lucro, etc, etc. Sem dúvida você vai encontrar pela frente espíritos mistificadores. A culpa é do espírito que é mistificador? Não. A responsabilidade é sua. Quem mandou você ir perguntar de coisas materiais, você vai ouvir respostas de coisas materiais. Há muito tempo eu presidi um centro espírita e havia um senhor que queria ir para um garimpo. E a vida toda um espírito dizia assim, com toda a lisura daquele espírito mais superior, olha, talvez não seja bem o momento, faça um garimpo dentro de você, olha mais para dentro de você, para sua família, etc e tal. E esse senhor insatisfeito. Um determinado dia chegou um espírito lá, assim, sabe, e disse, não, chegou a sua hora de ir para o garimpo, você vai bamburrar indo para o garimpo. Aí ele saiu lá fora e falou para mim, viu? Até que enfim chegou um espírito que me falou o que eu precisava fazer. Ele disse, olha, eu fosse você, eu não acreditava nesse espírito, não. João diz, primeiro experimentar se os espíritos vêm de Deus. Ou seja, são espíritos sérios. Não, você viu, ele falou para eu ir, etc e tal. Foi. Quebrou uma perna lá no garimpo, perdeu tudo que tinha. Eu não sei se ele bamburrou, mas eu posso dizer que houve um bamburro. Então, cuidado, né, com essas situações de buscas exageradas, porque o Espiritismo está para curar a alma, para esclarecer a alma. Não é para ficar fazendo premonições daqui e dacolá. Essa não é a tarefa do Espiritismo. Pode acontecer que venha uma premonição? Pode. Mas não é algo que a gente possa dizer que seja certo. Aquele momento vai ter uma premonição. O Chico tinha uma frase que é fantástica. O telefone toca de lá para cá. A premonição também deve tocar de lá para cá. Porque tem certos médiuns que fazem premonição, que é uma coisa fantástica. Você diz tudo para o médium, aí ele, entre aspas, psicofoniza ou psicografa tudo aquilo que você acabou de dizer para ele. Essa é uma psicopilantragem. Não é algo de seriedade que exige no Espiritismo, que é uma ciência experimental, que passa sob o crivo da razão todos os fatos. Então tem certas coisas assim que não são tão gritantemente equivocadas. Por exemplo, assim que começou a pandemia, surgiram mensagens dizendo que ia sair a data da vacina no dia 20 de maio de 2020. Espírito que coloca data para as coisas está em o Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns também. Cuidado. São charlatães. Não saiu. Só saiu lá no mundo espiritual que estava, porque aqui não saiu. E vinham com os nomes interessantes. Nós da Falange Branca, nós da Falange não sei das quantas. Mas que coisa boba. Nós estamos aqui recebendo espírito em rega daí, da beirinha, ali de nosso lar, que está na beira do umbral, que no nosso vizinho aqui, aí nosso lar. Bem pertinho da gente. Nós temos muita dificuldade ainda de conexão com espíritos de maior elevação, porque nós não temos maiores elevações. Já pensou em pegar uma criança? Vamos pegar uma criança e colocar diante do Einstein, para o Einstein explicar teoria da relatividade para a criança. Não dá. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos infantilizarmos psicologicamente diante dessas premonições. O Espiritismo explica. O Espiritismo explica, mas em momento nenhum o Espiritismo aconselha que nós façamos busca interminável de premonição. Então, essa é uma situação. O Espiritismo explica,
mas não faz nada no sentido de que vá lá, procure. Nossa, eu vou colocar um centro espírita aqui onde tem um médium que faz premonição para encher a casa. Vai encher a casa de espíritos extremamente irresponsáveis, encarnados e desencarnados. Não é essa a proposta do Espiritismo. Não é essa. Então, que fique bem claro para todos nós que a proposta do Espiritismo é esclarecer as nossas almas, é curar as nossas feridas morais e espirituais. Não deixa de repente ocorrer alguma premonição, mas é algo espontâneo, autêntico e não fabricado. Se for fabricado é charlatanismo e não espiritismo. Bom, a mensagem que eu queria passar é essa para vocês, né? Espero que tenha ficado claro e podem ficar à vontade para indagarem. Nós temos aqui exatamente os 15 minutos que eu falei e fiquem à vontade, por favor. Eu vou falar primeiro uma pergunta da Helva. Pois não, Helva. A Helva colocou assim, ótimo, fico sempre em dúvida. Como saber se essa voz interior sou eu mesmo por intuição ou se é um espírito desencarnado? Muito bom. Pergunta da Helva, questão 453 do Livro dos Espíritos. Lá diz que, em regra, o primeiro pensamento que nos acode é o nosso. Então, em regra, o primeiro pensamento que nos vem à mente é o da nossa consciência. Em regra, mas pode não ser. Mas qual a utilidade que se tem de saber se é meu, se é do desencarnado? Nenhuma. Porque se for ruim, se for do desencarnado é ruim, se for minha é ruim. E se for boa, se for do encarnado que sou eu é bom, e se for do desencarnado é bom. Lembrar sempre nesse momento da passagem de Jesus. A árvore boa não dá maus frutos. Então é perguntar, isso que eu estou sentindo é bom ou é ruim? Aí, se for bom, pode ser nosso. Porque a gente também tem uma coisa, se é bom é do espírito. Mas nós não podemos também ser bom? O que é nosso também pode ser bom. Eu tive uma aluna, e ela era doida por um rapaz. E o rapaz era doido por ela. Mas ambos tinham um defeito de comunicação, assim, quase que um mutismo, né? E um dia ela chegava e perguntava para mim, será que dá certo? Dá. Será que dá certo? Dá. Um dia eu virei para ela e disse, um espírito me disse que vai dar certo. Ela se empolgou, foi lá, começou a namorar, veio me agradecer. Oh, muito obrigado. Eu quero que você agradeça aquele espírito que me falou que ia dar certo. Eu falei, de nada, sem problema nenhum. De nada como? Aquele espírito era eu. Eu não falei para você que se tratava do encarnado ou do desencarnado, ou seja, aquele ser precisava era de autoestima. Então, às vezes, nós estamos com um problema de autoestima e daí, se for bom, pode ser nosso, pode ser do outro. E se for ruim, pode ser nosso, pode ser do outro. Não sei se ficou claro, Hel. O Miguel Camilo... Ô, Miguel, que bom. Está perguntando, todo sonho é uma premonição? Não. Existe, segundo Leon Denis, no capítulo 13 do livro No Invisível, 3 tipos de sonho. Apenas um deles ele chama de premonitório. Nós temos sonhos fisiológicos, que é aquele sonho que é para descartar o que nós psicanalistas chamamos de restos diurnos, para dar uma limpeza no cérebro, vamos chamar assim, para tirar um monte de coisas. Por exemplo, o sujeito mexe com batata o dia inteiro. Um exemplo bem bobo. À noite ele sonha que está num batatal. Quer dizer, aquilo foi para quê? Fisiologicamente, para tirar um pouco de batata das memórias cerebrais. Então, este é um sonho realmente fisiológico. Nós temos sonhos emocionais, sonhos que nos resgatam sentidos emocionais mais profundos. E temos o que Leon Denis chama de sonho profundo. Esse sonho profundo que é, para ele, o sonho premonitório.
É aquele sonho que realmente nos toca, que a gente acorda e tem certeza que aquilo ficou vivo, que a gente não esquece, que aquilo está com detalhes dentro da mente da gente. Esses sim, são, em regra, sonhos premonitórios. Os outros sonhos a gente esquece com facilidade. Esse não. Não sei se foi claro, Miguel. Obrigado pela pergunta. A Vera Lúcia Gomiero está falando: irmão, o que acontece quando eu penso em uma pessoa que não vejo há muito tempo e logo em seguida a pessoa aparece na minha frente, um encontro inesperado por mim? Ótimo, que pergunta maravilhosa. Um dos elementos que tem a ver com a premonição é o magnetismo. Tá? O magnetismo desde Mesmer, extremamente comprovado. Kardec era magnetista. O magnetismo pode nos fazer com que nós acabemos atraindo o outro. Como o imã atrai uma limalha de ferro, o magnetismo, através do pensamento, pode trazer aquele ser para junto de nós. Por quê? No mínimo haveria ali uma afinidade. Você podia fazer tempo que não ouvia, mas ele era uma pessoa cara. E nesse momento que você liga-se a ele, através do pensamento, e o pensamento é vida, segundo André Luiz, você o alcança pelo magnetismo. E aí, tranquilamente, você atrai para perto de si aquela pessoa. Isso vale para o bem, quanto vale para o mal. Tá? Se a gente tiver pensamentos maus com relação às pessoas, também o magnetismo é cego. Ele vai fazer a mesma lei. Então, é muito legal essa sua pergunta, Vera, porque você falou de uma pessoa amiga, de uma pessoa que realmente você, né, tem vamos dizer assim, uma ligação afetiva com essa pessoa. Agora, difícil é quando a pessoa pensa que aquele desgraçado poderia morrer e começa a visualizar isso. De repente, esse infeliz lá pode ter algum problema e a gente pode ser coautor magneticamente do fato que aconteceu. Então, esse negócio de magnetismo e pensamento, né, é algo bem complexo. Há um livro chamado Estude Viva, do Emmanuel e do André Luiz juntos, psicografia do Valdo Vieira e do Chico, do capítulo 90 até 92, que coloca lá elementos bem interessantes para a gente tratar sobre esse assunto. A Antônia Tota está fazendo uma pergunta. Primeiro ela te respondeu falando que é de Porto Alegre. Bate, diga, Tota. Ela falou assim: recebemos intuição de espíritos que têm afinidade com nós? Pode ser de um familiar desencarnado? Também pode ser de nosso anjo guardião? Pode. Tanto que a questão 522 que eu falei, ela diz assim: quando se é intuído por um espírito. Qual espírito? Qualquer um. Um familiar, o nosso anjo de guarda, qualquer um deles. Os familiares têm uma preocupação positiva muito grande com a gente, porque eles querem nos ver progredir. Às vezes nos intuem: olha, dá uma olhada melhor sobre esse aspecto. Sempre lembrando que não pode ser algo que tolhe o livre-arbítrio, porque se tolher o livre-arbítrio, aí já é obsessão. Mas podemos receber a intuição dos nossos familiares, podemos receber a intuição dos nossos anjos de guarda, podemos receber a intuição até de encarnados que durante o sono físico conversaram conosco e nos deram alguns conselhos, e depois a gente, ao acordar, não se lembra disso, mas fomos intuídos por eles. Então, nós também podemos intuir as pessoas. Tem alguém que a gente acha que está passando uma situação difícil, que precisava de um bom conselho, vamos, ao dormir, fazer uma prece, pedir aos bons espíritos, se nos for permitido, que tenhamos acesso a ele durante o sono e possamos conversar, lhe dar alguns conselhos, sem interromper-lhe o livre-arbítrio. Olha, mais uma forma de trabalho. As pessoas falam assim: nossa, chegou a pandemia, eu não posso trabalhar. Meu Deus do céu, agora que você pode trabalhar através do pensamento, através das preces, através dos desdobramentos, agora que a gente está podendo trabalhar muito mais espiritualmente do que antes.
É a Maria Lúcia Teixeira Maria Lúcia, que bom. fez um comentário. Pois Meu não. irmão, eu fiquei muito chocada quando sonhei com um acidente com um ente querido e deveras aconteceu, quase levando essa pessoa à morte. Chegou a ter hemorragia interna e perda ofásico. Acho que não ficou certo. Fiquei muito assustada e isso não foi uma vez só que se tornou realidade. É a Lúcia, né? É, Lúcia, Maria Lúcia. Maria Lúcia, você dá-me a entender que é uma médium de premonição que eu falei na questão, no item 134 do livro O que é o Espiritismo. Você me dá essa impressão, que também está registrado no item 188 do livro dos médiuns. Me dá a impressão que você é essa pessoa que tem uma mediunidade de premonição, uma espécie do gênero médium intuitivo. Talvez seja bom você até educar essa mediunidade cada vez mais e servir para que, né, confortar as pessoas, alertar as pessoas. Quantas coisas podem ser feitas de repente com uma mediunidade de premonição desenvolvida, né, e educada, quer dizer, dando a ela seu verdadeiro valor. Está aí, de repente, uma grande ferramenta de trabalho para você. Aproveite. Eu, por exemplo, não tenho intuição de coisa nenhuma. Tá? Você já me colocou aí que você tem mais de uma vez. Então, entre a minha pessoa e a sua é de médium, de intuição, a minha não é de médium, de intuição. Aproveite. Faça aí um bom uso dessa mediunidade. Sem dúvida que está a dar sinais de mediunidade de premonição. Eu detesto as pessoas falarem assim, isso é sintoma de mediunidade. Não, mediunidade não tem sintoma, o que tem sintoma é doença. Mediunidade não é sintomática. A mediunidade é uma faculdade do espírito, com um composto orgânico também. Mas é um capítulo à parte para a gente falar um dia. O Miguel Camilo está perguntando. Fala, Miguel. Quando sonho com alguém que já desencarnou, significa que o espírito dela me visitou ou conversou com o meu espírito? Bom, possível isso é que o espírito tenha vindo te visitar ou que você tenha ido na hora do desdobramento te visitar. É possível, sim. Agora, é possível que realmente não seja isso? Também é possível. Às vezes você tem saudades, grava isso na memória, como eu falei, emocional, aquele sonho emocional que eu falei, fica um sonho emocional. A gente só vai ter certeza disso, Miguel, quando você desencarnar. Aí você vai saber se aqueles sonhos eram você visitando essa pessoa te visitando. Mas em regra, há um intercâmbio muito grande, mais do que nós imaginamos, questão 459 do Livro dos Espíritos, né, dessa influência entre os espíritos e nós, do que nós supomos. Tranquilamente, Miguel. Muito possível. Helva falou assim que você respondeu perfeito e ela está fazendo uma sugestão para que um dia se faça o tema só sobre sonho. Pode anotar aí. Vou fazer uma live só sobre sonho, falar todos sobre esses sonhos. É muito bom, um tema interessante. Daríamos para nós falar sobre sonhos em nível psicológico e sonhos em nível do espiritismo. Daria para a gente fazer assim. Tá marcado, Real. Aqui tá mais alguns comentários. A Maryland falando parabéns. Obrigado, pelo tema. Muito valiosos esclarecimentos. A Rosângela Andarade falando boa noite. Boa noite, Rosângela. Deseja muita luz no seu caminho. Obrigado. A Vera Lúcia, gratidão, Obrigado. cara irmão. Maria Obrigado. Lúcia também, gratidão. Obrigado. A Maryland está falando. Eu já te falei que sinto alguns sintomas sempre que vai acontecer algo grave com pessoas próximas a mim. E algumas vezes visualizo a pessoa morta antes de acontecer. E sempre acontece isso. Então, o conselho que eu dei para Maria Lúcia pega para você. Faça exatamente isso. Põe para trabalhar essa sua mediunidade premonitória aí. Tá bom? Bom, tempo regulamentar esgotado. Até a próxima segunda-feira. Tá? Que eu ainda não tenho tema.
mas um dia desse a gente vai falar sobre sonhos. Muito obrigado por nos acompanhar, vocês são fantásticos, tá? Deus vos pague.